Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos. Continuando nosso estudo de doutrina e convênios, desta vez as sessões de 14 a 17. Essas sessões de 14 a 17 foram todas recebidas no mês de junho de 1829, que foi um mês super corrido. Muita coisa aconteceu no mês de junho de 1829. Joseph Smith recebeu 5 revelações. Mudaram de Harmony, na Pensilvânia, para essa cidadezinha chamada Fayette, na casa dos Whitmer. Terminam a tradução do livro de Mormon. Ele entra com pedido de direitos autorais do livro. As 3 testemunhas são chamadas, as 8 são chamadas. Em contrapartida, ele e Martin Rivers começam já a sondar as gráficas para ver como é que eles vão conseguir fazer e onde vão fazer a impressão do livro de Mormon. E tudo isso em junho de 1829. E agora, essa semana, nós somos apresentados para mais uma família, que é a família Whitmer. Essa família Whitmer conheceu Joseph, né, por conta da amizade que David Whitmer, um dos filhos, ele tinha com Oliver Cowdery. Essa família Whitmer era uma família muito grande. Eles tinham 8 filhos. Então, e Oliver e David eram muito amigos. E eles tanto Oliver quanto David, eles têm curiosidade, eles querem saber sobre as coisas que eles ouviam falar sobre Joseph Smith. E Oliver, então, diz para David que ele está indo trabalhar lá em Palmyra, ele vai investigar, ele quer saber exatamente essa história de anjos, de placas. E a gente sabe essa história que a gente já estudou, né? O que acontece com Oliver, ele então vai para Harmony para ajudar Joseph como escrevente. E na ida dele para Harmony, ele passa, a fazenda dos Whitmer ficava no caminho, ele passa lá e conversam, e ele então se compromete a escrever para David sobre os sentimentos dele, sobre aquilo que ele vai ver quando chegar em Harmony. E assim ele faz, ele escreve para David, falando do trabalho de tradução, das coisas que Joseph sabia, que ele não poderia saber, a não ser que o Senhor tivesse inspirado, né, desse testemunho que ele está ganhando do trabalho que ele está fazendo. E David Whitmer se torna muito, o coração dele fica muito tocado com tudo isso. E ele quer fazer parte, mas ele não sabe como fazer para poder ajudar. E nesse meio tempo, as coisas lá em Harmony começam a ficar muito difíceis. Eles começam a sofrer ameaças, Joseph começa a sofrer ameaças que só não são consumadas por causa da influência da família da Emma. Mas o trabalho está ficando muito difícil, a viver em Harmony está ficando muito difícil. Então, Oliver Cowdery escreve para David Whitmer, vendo se há alguma possibilidade da família recebê-los, né, os 3, até que eles consigam terminar a tradução do livro. E eles concordam que a família, né, o Espírito toca a família. David compartilhava as cartas que ele recebia de Oliver. E eles então decidem que sim, que podem vir, nós vamos recebê-los. Vocês podem usar nossa casa e tudo para terminar esse trabalho. Então, Oliver escreve para David, pedindo para que ele vá até Harmony com o carroção deles, para poder trazer Emma, Joseph e ele, né, e Oliver, para a casa deles. E é assim que acontece. Só que ele tem trabalho, eles têm uma fazenda. E tá perto da época do plantio, eles estão preparando a terra para o plantio. David tem muito trabalho para fazer. Né? Tem pelo menos 2 dias de trabalho pesado para fazer na fazenda. Mas ele quer ir imediatamente. E o pai fala para ele, olha, você tem esse trabalho, mas eu sei que é importante, então você faz o seguinte, você ora ao Senhor, pergunta se realmente você tem que ir imediatamente para Harmony. E David faz isso. Ele ora e ele sente que ainda não, ele tem que ir, mas que ele precisa terminar o trabalho dele na fazenda. E ele tinha 8 acres, né, para poder arar. Só que quando ele chega na manhã seguinte, 6 acres e meio foram milagrosamente arados. Então, o que restou para ele era muito pouco para fazer. Né? Assim, ele ainda deveria trabalhar, mas a maior parte do trabalho, foi feita por um milagre.
Então, para ele foi um testemunho de que o Senhor realmente, que aquela obra, né, que aquela ajuda que ele ia dar era pela obra do Senhor. Então, no livro da história da igreja, diz que três homens, né, foram vistos três homens arando essa terra, né, homens que ninguém conhecia, eles não eram da região. Então, a gente vê que o Senhor preparou uma forma para que David pudesse ter um testemunho, né, de que aquilo tinha que ser feito, que o que eles estavam fazendo de ajudar o Joseph e Emma e Oliver era por uma causa muito grande, que era a obra de Deus. Então, assim que David termina de arar a terra, pôr o cal lá, preparar tudo, ele vai então buscar os três, né? E traz para a casa dele, onde ali eles estavam perto de Palmyra, mais ou menos, né? Eu falei 48 quilômetros de Palmyra, então, mas ainda assim protegidos, né? Estavam ali seguros na casa da família Whitmer. E com isso a gente começa, nós somos apresentados à mãe deles, Mary Whitmer, que as mulheres tinham um trabalho exaustivo, né, nessa época. Eles não tinham nenhuma facilidade. Tudo era feito ali à mão, era lavar roupa, era cozinhar, ordenhar a vaca, muitas vezes costurar a roupa que a família usava e limpa a casa. Então era um trabalho da madrugada até o entardecer mesmo, sem parar. E Mary recebe mais 3 pessoas, o que deixa o volume de trabalho dela ainda maior. E ela está muito cansada. E aí então acontece essa experiência maravilhosa que ela tem. Então, se a gente for ali no livro Santos, fala dela, fala dessa história da Mary, que um dia, está lá na página 70 do livro Santos, um dia, enquanto estava no celeiro onde as vacas eram ordenhadas, ela viu um homem de cabelos grisalhos, com uma bolsa pendurada no ombro. A súbita aparição dele a assustou, mas quando ele se aproximou, falou com ela com voz gentil que a deixou tranquila. Meu nome é Moroni, ele disse. Você está muito cansada com o trabalho extra que precisa realizar. Ele tirou a bolsa dos ombros e Mary observou enquanto ele começou a abri-la. Você tem sido muito fiel e diligente em seus labores, ele continuou. É apropriado, portanto, que receba um testemunho para que a sua fé seja fortalecida. Então ele abre, tira as placas de ouro, ela pode ver as placas, ele folheia as placas para que ela possa ver os registros que estão ali nas placas. Aí depois que ele termina, ele fala para ela que ela deveria ser paciente e fiel enquanto carregava esse fardo extra por mais um tempo, prometendo que ela seria abençoada por isso. Ele foi embora em seguida, deixando Mary sozinha, e com muito trabalho a fazer, mas isso não a perturbava mais. Aí, a gente vê na experiência de David, na experiência de Mary, como a maneira como o Senhor trabalha. Então, muitas vezes, quando a gente está com os fardos, nosso fardo muito pesado, existem situações que o Senhor precisa nos mandar, até anotei as 3 coisas, uma solução. Nós precisamos de uma solução para aquilo que a gente está passando, que foi o que aconteceu com David. Ele precisava de uma solução. O que eu faço? Eu vou agora ou eu fico aqui e termino meu trabalho de arar a terra? E o Senhor então mandou a solução. Não, você fica, termina o seu trabalho aqui, aí você vai buscar Joseph. Muitas vezes nós precisamos de apoio. Não, a gente não está dando conta de fazer aquele trabalho sozinha. Então nós precisamos de alguém para nos ajudar, precisamos de ajuda de pessoas, né? Aqueles anjos que o Senhor manda para nos ajudar. Então muitas vezes a ajuda que a gente precisa é ajuda física, é alguém que venha e ajude a aliviar o fardo que a gente está levando ou está passando. E assim foi com David, né? Então o Senhor deu a solução, mas também mandou apoio, porque quando ele levantou, a maior parte da terra estava arada. No caso de Mary, não. Mary precisava de ajuda? Claro que precisava. Mas Moroni não foi lá ajudar ela a ordenhar a vaca,
a limpar a casa, a cozinhar, nada. Ele foi dar um outro tipo de ajuda, que é a ajuda do conforto, da força, do incentivo, né, de dizer, o Senhor está vendo o seu esforço, aguenta mais um pouco, o Senhor está vendo, né, fica firme, isso vai passar. Então, muitas vezes na nossa vida é assim, né, a gente ou muitas vezes precisamos de uma solução e o Senhor nos inspira com a solução. Muitas vezes nós precisamos de um apoio, de gente para nos ajudar, porque a gente não está dando conta sozinho. O Senhor manda esses anjos maravilhosos que nos ajudam. E muitas vezes o que a gente precisa é só esse reconhecimento do nosso esforço, né? Que o Senhor, de alguma forma, toque no nosso coração e nos faça sentir que Ele está vendo o esforço que a gente está pondo nas coisas que nós fazemos. E muitas vezes o fardo é pesado de levar, né? Muitas vezes seria muito mais fácil para nós alguém vir e fazer, né, arregaçar as mangas e ajudar. Mas às vezes a gente tem que passar por aquilo, nós. Mas o Senhor nos faz sentir que nós não estamos sozinhos, assim como Ele fez com Mary, né? Aguenta um pouco, eu estou vendo, né? Aguenta um pouco, você vai ser abençoada por aquilo que você está fazendo agora. E assim foi. Eu gosto muito dessa história, dessa mãe maravilhosa, dessa Mary, tão, né, realmente cuidava da família e receberam Joseph, Emma e Oliver de braços abertos. Então, acho que os braços são abertos que Oliver casa, né? Ele vai casar com uma das filhas dela, uma das meninas das irmãs do David. O Whitmer vai ser esposa de Oliver Cowdery. Bom, nesse contexto todo é que a gente vai ver, então, a sessão 14, que foi uma sessão dada a David, né? David Whitmer. Então, vamos lá para a sessão 14. A sessão 14 começa assim, ó. Uma obra grande e maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. E é a última vez que o Senhor fala isso aqui. Ele repetiu essa mesma coisa. Uma obra grande e maravilhosa está para realizar entre os filhos dos homens. Nas sessões, até anotei para quem foi que ele falou. Na sessão 4 para Joseph Smith pai, na 6 para Oliver Cowdery, na 11 para Hiram Smith, na 12 para Joseph Knight pai e agora para David Whitmer. Então, não vai falar mais. Essa é a última vez que ele fala isso, que uma obra grande e maravilhosa está para se realizar. Porque terminando isso aqui, pronto, não está para se realizar, já está se realizando, já está aqui. O livro de Mórmon está pronto, estamos prontos para começar essa obra, né? Então, a obra já começou, não tá mais pronta para ser iniciada ainda. Então, é a última vez que a gente vê o Senhor falando isso aqui. Aí ele diz para ele atentar para as palavras dele, e eu vou lá para o 5, onde ele fala, se me pedires, receberás. Então, David, se tiver dúvida, faz pergunta, pede, você vai receber, né? E aí, então, ele vai no 7, esse 7 que eu queria parar um pouquinho. Ele diz assim, ó, se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. O Senhor conhecia David, conhecia o coração dele. Por isso que ele estressa, David, você tem que perseverar até o fim. Você vai receber a vida eterna, que é o maior de todos os presentes que eu posso te dar. Mas para isso, você precisa perseverar. O que é perseverar até o fim? Então, por que o Senhor chama a atenção de David para isso? Persevera até o fim. Porque o mundo tem várias distrações. Então, muitas vezes, nós estamos lá focados nas coisas que a gente tem que fazer, guardar os mandamentos, alcançar a vida eterna. Mas o mundo tem distrações, ele tenta tirar a gente do foco. E o Senhor preocupado com David. Então, não deixa isso acontecer. Persevera até o fim. Aí eu estava até pensando nisso. Como é que é essa coisa de você perseverar até o fim? O que o mundo faz para nos tirar do caminho? Então, um bom exemplo é o sonho de Leí, da árvore da vida. As pessoas estavam indo, segurando a barra de ferro em direção à árvore da vida. Mas do lado tinha um grande espaçoso edifício, chamando a atenção, tentando distrair nossa atenção, tirar nossa atenção do foco. E muitas pessoas, né, no sonho de Leí, elas acabam desviando o olhar da meta,
olhando para aquela distração e saem. E muitas vezes a gente encontra com distrações que são pequenas. Quer ver um exemplo? Você não está bem num domingo, chega na igreja e acha que alguém te olhou torto. Pronto, tirou você do foco, já te distraiu. Ah, aquele irmão me olhou torto, não quero mais ir na igreja por causa disso, aquilo, e não vou mais. Então, quantas pessoas a gente conhece que acabou se afastando da igreja porque alguém falou alguma coisa e que a pessoa se magoou e não foi capaz de resolver e tirou o foco, né, de que eu tô aqui, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas tentando serem melhores, né? E a gente acaba olhando para o outro lado e desviando do caminho. Um outro exemplo, o dízimo. O dízimo é um mandamento, mas eu vou pagar o dízimo, eu tenho que pagar esse mês, eu preciso comprar remédio, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, esse dinheiro vai me fazer falta. Então, ao invés de olhar, eu tiro meu olhar, eu me desvio, né, eu me distraio e a gente acaba não perseverando, né? A gente faz esses desvios, e isso que o Senhor está falando para David, persevera, fica firme, né? Foco, né? Vai ter vida eterna se você perseverar. O Elder Wirthlin, num discurso de 2004, ele fala sobre ser perseverante. O que é ser perseverante? Ele conta uma experiência muito interessante do presidente Heber J. Grant. Ele diz que um pouquinho antes do falecimento do presidente Heber J. Grant, uma autoridade geral foi visitá-lo em casa. E antes de sair, o presidente Grant fez uma oração. E a oração dele foi assim: ó Deus, abençoa-me para que eu não perca meu testemunho e me mantenha fiel até o fim. Conseguem imaginar isso? Elder Whitney fala. O presidente Grant, um dos grandes profetas da restauração, presidente da igreja por aproximadamente 27 anos, orando para manter-se fiel até o fim? Aí ele comenta que ninguém está livre da influência das tentações de Satanás. Não tenho a pretensão de pensar que estão fora do alcance da influência do adversário. Aí ele fala uma outra coisa aqui, que perseverar até o fim requer todo o nosso coração. Então é isso. Então é isso que o Senhor está falando para David, é isso que o Senhor está falando para nós. Persevera até o fim. Não se distraia com coisas que vão te trazer talvez umas alegrias aqui, mas são alegrias que não são para sempre. A verdadeira alegria está em guardar os mandamentos, perseverar até o fim e alcançar então a vida eterna. Aí então vem a promessa de que David vai ser uma das testemunhas especiais do livro de Mormon, vai ser uma daquelas 3 testemunhas, né? E aí ele diz assim, acontecerá que se pedires ao Pai em meu nome, com fé, acreditando, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver, e também para que proclames o arrependimento nesta geração. E ele termina no 11 dizendo, eis que tu és David, e és chamado para ajudar. Se fizeres isso, se fores fiel, serás abençoado tanto espiritual como materialmente, e grande será teu galardão. Aí vem as sessões 15 e 16, que são para mais 2 irmãos, né, de David Whitmer, que é a sessão 15 é para John Whitmer e a sessão 16 é para Peter Whitmer Jr. E elas são exatamente iguais. Então, às vezes a gente pode olhar e falar assim, gente, mas é a mesma coisa? Por que repetir a mesma coisa? Aí você pensa no chamado missionário. O chamado missionário, que é o chamado missionário deles. Isso aqui, a sessão 15 e a sessão 16, é o chamado missionário de John e de Peter. Mas, quando a gente recebe o chamado missionário, o chamado missionário é exatamente igual a todos os outros. Certo? O meu chamado missionário, as palavras do meu chamado missionário é igualzinho ao chamado missionário do meu amigo da ala, do outro. A única coisa que muda é que tem o meu nome e a missão para a qual eu sou designada. Mas todo o resto é igual. E quando a gente lê, aquilo é para nós, mesmo que seja exatamente igual aos outros. Aquilo foi escrito para mim, né? E é exatamente isso aqui. Então, apesar de ser igual, John sabia que aquilo era para ele.
Peter sabia que aquilo era para ele. E era a resposta para exatamente a mesma pergunta. Os dois queriam a resposta para a mesma coisa. O que a gente pode fazer, né, nessa obra? Então o Senhor dá esse chamado para eles, esse chamado missionário, que está lá no versículo 6, tanto do 15 quanto do 16. E agora eis que eu te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansarem com elas no reino de meu Pai. Então está aqui o chamado missionário dos dois irmãos do David Whitmer. Que mais que eu tenho aqui para antes da 17? Então agora a gente vai para a sessão 17. E antes disso eu quero dar uma lidinha nessa página aqui, ó, 28 desse livro. Não sei se vocês têm revelações em contexto. Ele fala o seguinte, que no decorrer do trabalho de tradução, explica a história de Joseph Smith. Constatamos que 3 testemunhas especiais deveriam ser providenciadas pelo Senhor, a quem ele concederia ver as placas das quais esse trabalho, o livro do homem, deveria ser traduzido. E isso é interessante, porque eles estão traduzindo, eles terminaram aqui de traduzir, e eles terminaram pelas placas menores. Então, eles terminaram lá por primeiro NEF, segundo NEF, que estava no final das placas, e que aí são colocadas no começo das placas. Mas Joseph Smith eles só conhecem NEF e Jacó, depois que eles terminam Moroni, né? Que eles pegam então as placas menores e põem. E aí eles começam a traduzir NEF, e ali fala de Joseph Smith, fala da experiência que Martin Harris teve com Charles Anton, quando ele foi levar as placas, ele falou que ele não podia ler o que estava selado, e tudo ali em primeiro NEF, só que ele só viu isso no fim. E ali fala que o Senhor providenciaria testemunhas, né, para aquele trabalho que ia ser realizado. Então aqui, ó, quase que imediatamente após essa descoberta, Joseph escreveu: ocorreu a Oliver Calder, David Whitmer e Martin Harris que eles deveriam me pedir que consultasse o Senhor para saber se eles poderiam ser essas 3 testemunhas especiais. E então se tornaram tão solícitos e me incomodaram tanto que finalmente concordei. E por meio do domingo obtive do Senhor uma revelação para eles, que é a sessão 17 de Doutrina e Convênios, que é depois de muito pegar no pé de Joseph, muito ficar lá, vamos lá, pergunta para o Senhor, somos nós, vem essa sessão aqui, que começa dizendo, eis que vos digo, né, ó, a gente vê lá no cabeçalho ali da sessão, que é para os 3, né, a revelação é feita para os 3, que devereis confiar em minha palavra, e se fizerdes de todo o coração, vereis as placas, e também o peitoral, a espada de Labão, o Urim e Tumim, que foram dados ao irmão de Jared no monte, quando ele falou com o Senhor face a face, e os guias milagrosos, que foram dados a Leí, enquanto estava no deserto, às margens do Mar Vermelho. Aí ele fala sobre a fé que eles precisavam ter para ver essas coisas, e aí a responsabilidade que eles teriam. Tá, vocês vão ver. Mas, depois de teres alcançado a fé, e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles pelo poder de Deus. Então, aí ele presta testemunha do trabalho de Joseph, da tradução daquelas placas. E isso que acontece. Então, depois que Joseph recebe essa revelação da sessão 17, eles vão os 3 num lugar, num bosque, ali perto da fazenda dos Whitmer, sentam, começam a orar ao Senhor, tentam 1 vez, 2 vezes, não conseguem orar. Martin Harris percebe que o problema é ele, então se retira e ficam ali Joseph, Oliver e David. Eles fazem uma oração de novo e o anjo Moroni aparece. E ali eles não veem só o anjo. Deixa eu ver onde está, se está no Revelações em Contexto, se está aqui no Santos. Mas de qualquer forma, eles veem tudo, aparece uma mesa. E em cima da mesa tá tudo, a espada, as placas, o Urim Tumim, tudo ali para eles verem, né? Então, eles são testemunhas oculares, eles veem Moroni, eles veem as placas, eles veem tudo aquilo. Aí, quando termina a visão, Joseph Smith vai até Martin Harris,
Aí eles oram mais uma vez, e aí Martin Harris tem a mesma visão. Então ele vê todas as coisas. E aí imaginem, né, a gente consegue imaginar o alívio que foi para Joseph Smith. Então, a partir daquele momento, ele não estava mais sozinho testificando aquelas coisas, né? Não era a palavra dele só, ele tinha mais 3 pessoas para dizerem, não, ele está certo, nós vimos. Então, o que a gente sabe das 3 testemunhas do livro de Mórmon é que os 3 acabaram apostatando, né? Mais tarde, Martin Harris, Oliver Cowdery voltam para a igreja. David Whitmer nunca mais volta. Mas nunca eles negaram o testemunho que eles tinham do livro de Mórmon. Nunca. Eles tiveram problemas e tudo, David Whitmer teve, mas nunca negaram que viram o anjo, que viram as placas, que aquilo era verdade. Né? Então, eles morreram fiéis àquilo que eles tinham atestado que haviam visto. Um pouquinho tempo depois, o Senhor então concede, né, o privilégio a mais 8 pessoas de testemunharem sobre o livro de Mórmon. E essas 8 não veem o anjo, mas o Joseph tem a autorização para mostrar as placas. Então eles tocam as placas, eles folheiam, eles veem. E depois disso, então, Joseph devolve para Moroni as placas e pronto. Mas interessante dessa família Whitmer que a gente viu agora aqui, de todas as testemunhas do livro de Mórmon, das 3 testemunhas, um era Whitmer, que era David. Das 8 testemunhas, 5 eram da família Whitmer. 4 filhos e um genro. Então, essa família ajudou muito nesse começo da igreja e apoiou e teve esse privilégio de serem testemunhas do livro de Mórmon, que aquelas placas eram reais. E assim a gente então termina o estudo dessa semana, conhecendo essa família Whitmer. Agora então tem 3, na realidade são 3 núcleos, né, 3 ramos da igreja. Quando a igreja for organizada, tem aquele ramo, né, a família Knight em Colesville, aí em Fayette a família Whitmer, e em Palmyra a família Smith. E a igreja então está agora, vamos começar a estudar, está muito perto do livro de Mórmon ser publicado e a igreja ser organizada, né, oficialmente. Mas a gente aprende muitas coisas com a experiência dessas pessoas. Então a gente tem que observar essa família Knight que a gente estudou na semana passada, a fidelidade deles todo o tempo e tentar aprender, né, como eles fizeram, como eles conseguiram perseverar até o fim. E a gente vê os Whitmer, que foram de muita ajuda no começo, mas depois se desviaram, para a gente prestar atenção qual foi o problema ali, para nós evitarmos, né, cair no mesmo erro, no mesmo problema, né, que eles. Mas muitas coisas a gente vai aprender ainda com eles, né, mas o que eu gosto dessa parte é a parte de que quando o Senhor fala isso mesmo para David, persevera até o fim, cuidado, né? Fica firme, foco na vida eterna, é isso que a gente quer. Então, continua com foco, não deixa que o mundo te distraia e te tire do caminho, né? E nos lembrar que quando a gente está com o nosso fardo muito pesado, né? Que o Senhor tem esse poder de nos confortar como Ele fez com a Mary, né? De não vai aparecer um anjo e falar, ó, Márcia, é isso aqui, né? Mas a gente tem aquele sentimento de que o Senhor está vendo nosso esforço, está vendo o que a gente está passando e que nós vamos ter recompensa por isso. Ele vai nos recompensar no devido tempo. A gente só tem que aguentar mais um pouquinho. E é isso. Boa semana e a gente se encontra daqui a pouco, né, com um pouquinho mais de estudos desse livro maravilhoso que é a Doutrina e Convênios. Abraço para todo mundo. Boa semana, gente. Tchau, tchau.